Parte 5. Lidando com o medo. No episódio passado, ou no último episódio, falamos sobre o medo gerado pela inteligência artificial e o que isso significava. Discutimos o tipo de problema que era e como afeta o núcleo de quem somos ou do que somos como seres humanos. No episódio de hoje, abordaremos igualmente como lidar com esse medo. Como alguém lida com isso e o que a Bíblia diz sobre isso. Uma escritora cristã disse: a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou no passado, não temos nada a temer sobre o futuro. Apesar de tempos desafiadores, Deus está ciente e apoiará e sustentará seu povo. Portanto, não temos nada a temer sobre o futuro. Em Mateus 6, no seu último versículo, nos encoraja a não emprestar ansiedades e problemas do amanhã. A Bíblia diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O convite é para se concentrar no presente. É fácil ficar preocupado com o amanhã que podemos esquecer de viver o presente. A história de David e Golias em 1 de Samuel no capítulo 18 representa bem como lidar com o medo na Bíblia. O exército dos filisteus e dos israelitas estava em batalha, cada um estava de um lado e no meio um vale. Um soldado gigante dos filisteus desafia uma batalha individual. Quem perdesse a luta seria escravo do outro. Os israelitas ficaram apavorados e com medo de desafiar o gigante. Tanto que o rei teve que oferecer sua filha em casamento, estatuto no reino e isenções fiscais a quem confrontasse o gigante, porque ninguém se atreveria e assumiria essa responsabilidade. Todo mundo estava com medo. Isso é razoável em certo sentido, como você imagina que o destino de uma nação inteira estaria nas mãos de quem lutasse a batalha. E o resultado provável aos olhos humanos não eram favoráveis aos israelitas, uma vez que era um gigante. Seus medos de destino iminente é evidente. Portanto, ninguém queria cair nessa armadilha planeada pelos filisteus. De acordo com a descrição de Saul em 1 de Samuel capítulo 9, versículos 2, pelo menos na época, ele era o indivíduo mais alto em Israel. Claro, não sei dizer por quanto tempo ele foi, em termos de altura, ele seria o melhor candidato, assumindo que ele permaneceu mais alto e um guerreiro também. Como ele também era o rei, ele tinha a responsabilidade final sobre seu povo, e os reis participavam da batalha durante seu tempo. Se avançarmos rapidamente no tempo, podemos ver que ele mesmo morreu no campo de batalha. Ele poderia ter decidido enfrentar o gigante, contudo, não o fez. A legitimidade do rei assumir o desafio não é exagerada. Agir como ele fez é como vender as suas responsabilidades. Por mais de um mês, esse desafio continuou até que Davi aceitou o desafio e derrotou o gigante no poder de Deus. De certa forma, ele comprou as responsabilidades do rei em troca da filha do rei, status e isenções de impostos. Também é importante notar que na época Samuel já havia ungido David como o rei sucessor de Israel. Então ele era a pessoa perfeita para assumir o destino do reino em suas próprias mãos. Em outras palavras, ele também comprou o direito ao trono. Mas por que Saul estava tão pronto para confiar seu reino nas mãos de Davi? 1 Samuel 16 nos diz que Davi era o portador da armadura do rei e, ainda mais, já era considerado um homem de guerra. Saul conhecia Davi, do que ele era capaz e sua confiança em Deus.
Você pode ler toda a história de 1 Samuel, do capítulo 16 ao capítulo 17. É somente através da nossa dependência de Deus, em Sua palavra, como Davi o fez, que seremos capazes de enfrentar os desafios gigantescos da tecnologia de inteligência artificial. O Jesus de inteligência artificial e os medos que ela traz. David, um dos reis sobre os quais falamos durante essa série, lhe é intitulado o que acredito ser o salmo mais conhecido, o Salmos 23. Nele ele escreve sobre sua confiança em Deus e como ele cuidava dele. Mas então no versículo 4 ele afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E no Salmo 91, ele vê Deus como seu refúgio, fortaleza que o livra de armadilhas e pestilências e escudo fiel. Então ele diz no versos 5 e 6: não temerás os terrores da noite, nem de a seta que voe de dia, nem de peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Esse é o antídoto para lidar com o medo que a inteligência artificial está gerando. A menos que esqueçamos como ele nos guiou no passado, não temos nada a temer sobre o futuro.